tudo bem? Na aula de hoje vamos estudar o que são radicais. Será uma aula bastante radical, tá? Espero que você aproveite bastante essa aula. Pegue o caderno, pegue a caneta e vamos comigo. Vamos lá! Vamos começar então com o nosso exemplo para estudarmos o que é um radical. Escrevi um exemplo bastante radical, né? Escrevi a raiz aésima de B. Que leitura mais estranha, né? Raiz aésima de B. Olha só, a leitura, nós temos então que ler o índice, essa letrinha A que fica nesse buraquinho, né? É o índice. A letrinha B, que fica embaixo dessa casinha, é o radicando. E essa estrutura toda, né? O conjunto inteiro vai se chamar radical. Então vamos lá, vamos repetir para ficar bem claro. O B é o radicando, né? O radicando, obrigatoriamente, deverá ser um número positivo, combinado? Eu tenho o índice. O índice, ele sempre será um número natural e maior do que 1. Vamos recapitular. O que é um número natural? Número natural são aqueles números da forma 0, 1, 2, 3. Eles não possuem vírgula e eles também não poderão ser negativos, não é? Então, vamos lá. Número natural é um número que não tem vírgula e não pode ser negativo. Alguns exemplos de números naturais são 2, número 3, número 4. Então, o índice, essa letrinha A que está bem aqui, não é? Ela pode ser 2, ela pode ser 3, ela pode ser 4 e assim sucessivamente. Combinado? Bom, maior do que 1. Né? O índice 1, ele não pode existir, porque se o índice 1 existir, essa raiz que está escrita aqui vai desaparecer. Então, toda vez que estivermos fazendo exercício e quando simplificarmos, aparecer o índice 1, imediatamente jogaremos fora esse símbolo de raiz que está aqui. Vamos ver o que acontece na prática. Eu tenho o símbolo de raiz. Se eu tenho o símbolo de raiz e esse buraco está vazio, é porque nós estamos utilizando o índice 2. O índice 2 é o único índice que não é necessário ser escrito. Então, a partir de agora, quando você ver o símbolo de raiz e esse símbolo tiver com essa vala aberta, sem nenhum índice escrito aqui, você já sabe que se trata do índice 2. Bem, como é que eu faço então para desaparecer com esta raiz? Para eu desaparecer com ela, eu tenho que simplificar de tal maneira que o índice seja 1. Então, para encerrar esta primeira parte, fazendo uma revisão simples, a estrutura raiz aésima de B é um radical, onde o B é o radicando e o A é o índice. Eu escrevi que o radicando deve ser um número positivo. Em alguns casos é possível que ele seja negativo, mas nesses casos que estudaremos mais para frente, é necessário também que o índice seja ímpar. Então, inicialmente, vamos trabalhar apenas com radicandos positivos. Como exemplo, vamos calcular a raiz quarta do número 81. Quando eu não sei alguma coisa, eu fatoro. Vamos, então, fatorar o radicando 81. A fatoração dele é assim: 81 dividido por 3 é 27. 27 por 3 é 9, 9 por 3 é 3, 3 por 3 é 1. Então, nós sabemos que tem 4, não é? 4 números 3. Então, eu posso dizer que o número 81, escrito na forma de potência,
é 3 elevado à quarta potência. Então, eu vou escrever esse 3 elevado à quarta potência no lugar do 81. Então, como é que vai ser escrito esse radical? Ele vai ser assim. A raiz quarta de 81 é a mesma coisa que a raiz quarta de 3 elevado a 4. Observe que o 81 é o próprio 3 elevado a quarta. Eu chamo a atenção porque esse exemplo, muito curiosamente, ele tem o índice 4 e tem o expoente 4. Observe que o índice é exatamente igual ao expoente. Então, nós podemos simplificar. Podemos simplificar o expoente e o índice. Eu vou dividir os dois por 4. E quando eu divido os dois por 4, eu percebo que o índice fica sendo 1 e o expoente também fica sendo 1. Vimos no slide anterior que quando o índice é 1, essa estrutura raiz vai desaparecer. Então, o resultado final desta conta é 3. Então, podemos dizer que a raiz quarta de 81 é, no fundo, o mesmo que o número 3. E aí, agora que a aula acabou, aprendeu? Gostou da aula? Então, marque com o dedão, aquele like, né? O dedão aqui embaixo. Marca aqui embaixo para me ajudar. E lembre-se do site www.danimate.com e o canal no YouTube é Prof. Danimate. Sucesso, até a próxima!